Boa noite. Nós temos um pequeno probleminha na técnica, tá? Mas a gente vai começando. Amém? Eu quero ler com vocês o 1 Samuel 30, do verso 1 ao 6. Então, quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado a Neguebe e a Ziclag, e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiro todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram o seu caminho. Ao chegarem em Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até que não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoá de Jezael, e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-los. Todos estavam amargurados e por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Amém? Podem sentar. Esta palavra, para quem esteve aqui no culto quando o Klaus ministrou, foi essa passagem que ele falou. E hoje essa passagem foi a minha leitura de hoje. E eu estava lendo essa passagem e Deus começou a falar comigo. E aí eu e o Mário fomos tomar café e depois nós fomos orar e eu estava repartindo isso com ele, o que Deus tinha falado comigo. E eu quero repartir com vocês, contar essa história. Não sei se todos conhecem, né? Davi, ele estava fugindo de Samuel. Vou dar um pano de fundo para ficar mais... Oi? Davi estava fugindo de Saul. E aí ele estava já cansado de tanto fugir. E aí ele resolveu ir se esconder lá com os filisteus. Porque no seu coração ele pensou assim: se eu for lá com os filisteus, Saul vai pensar, ele vai ser morto, porque eram nossos inimigos, então ele vai ser morto e desiste de me perseguir. E assim ele fez. Só que ele chegando lá, ele se colocou como para servir ao rei Aquis. E aí ele começou a fazer isso, a servir o rei Aquis, que era o inimigo de Israel. Só que ele, quando ele ia para combater os inimigos, que no caso não seriam inimigos de Israel, ele matava todos, não deixava ninguém, para que ninguém falasse para o rei Aquis o que ele estava fazendo. E com isso ele foi pegando a confiança do rei Aquis. E aí ele resolveu, o rei Aquis se uniu mais 3 reinos para combater Israel. Quando eles foram para combater, e Davi foi junto, porque era o homem de segurança do rei Aquis, só que os outros reis falaram: como você está levando Davi? Davi é de Israel. Se colocar ele no nosso meio, no meio da guerra, da luta, ele vai se colocar contra a gente. E aí o rei Aquis falou: não, ele é fiel, ele está do nosso lado, o Saul está perseguindo ele, então ele veio se refugiar com a gente. Mas os reis não quiseram, não aceitaram. E aí ele foi e falou para Davi: Davi, você não pode ir com a gente, porque os outros reis não querem. E aí Davi foi voltar para sua casa com os seus soldados. Quando ele chegou no lugar onde estava a sua família, os pertences,
tinha sido destruído. Tudo tinha sido acabado. E eles levaram todas as pessoas, todos os animais, tudo que eles tinham. E a aflição foi tão grande que os soldados de Davi se colocaram contra Davi, até pensando em apedrejá-lo. E aí Davi, naquela hora de angústia, naquele fervor todo, ele foi falar com Deus, perguntar de Deus uma direção. E foi justamente isso que Deus falou comigo. Ele me perguntando: o que você faz na hora da sua agitação? Na hora que as coisas parecem, de repente, você fica sem chão. E aí eu parei para pensar sobre isso. E aí Deus estava falando comigo sobre a cultura da oração. E às vezes a gente pensa isso. Eu preciso fazer, eu preciso ir, eu tenho horário, não dá tempo. Eu não posso perder tempo orando. Muitas vezes, para nós orar, é perder tempo. E aí a história continua. Davi foi orar e Deus deu a direção. E ele passou essa palavra para o grupo, como Deus mandou a gente ir buscar o que eles levaram. E como ele orou a Deus e Deus preparou, no caminho ele encontrou um escravo egípcio que tinha sido abandonado. E, coincidências de Deus, esse escravo, ele era parte daquela turma que tinha roubado as coisas de Davi. E aí ele mostrou o endereço, aonde eles estavam. E mais uma coisa que eu aprendi com Davi, é quando ele chegou no acampamento, eles estavam festejando a vitória. Mas Davi não se aproveitou daquele momento. Ele foi e esperou o outro dia. Ele descansou, as pessoas sossegaram, e aí com estratégia eles foram e venceram. E aí Deus está falando isso. Às vezes, você tem uma palavra de Deus, e por você ter aquela palavra de Deus, você sai afoito. E aí Deus está falando: calma, eu estou na direção. Foi eu que dei a palavra e sou eu que vou fazer. E aí ele esperou uma noite. Sabe aquela coisa da calar nossa alma? Que às vezes a nossa alma grita. Ela grita tanto que a gente até acha que é Deus falando. E aí a gente perde a batalha. Então, com esse texto hoje, eu aprendi duas coisas. Que eu preciso mudar a cultura de oração para mim. De pensar que eu sempre estarei ganhando quando eu gastar tempo em orar, em falar com Deus. Todas as vezes que nós pensarmos, não dá tempo, eu estou atrasada, vale muito mais nós gastarmos mais um tempo com direção, porque aí você vai encontrar o caminho certo. A pessoa vai direcionar, você não vai ficar batendo de um lado para o outro. Foi o que aconteceu com Davi, foi com o endereço certo. E às vezes a gente faz tantas vezes isso, né? Acha que já sabe. E aí, porque já sabe o caminho, você vai e chega lá e... Nossa, não podia ser melhor. Eles estão lá festejando, estão desatentos. É a hora de avançar e matar todos. E aí Deus fala para não. Espera, calma. Não é na tua força. O que Deus falou comigo hoje era isso. Se eu, naquela hora, Davi fosse para batalhar, ele ia na força dele.
E quando a gente se esvazia e busca em Deus, aí a força é dele. Aí é a glória dele. Não é na força da sua raiva, não é na força do seu empolgamento, não é na sua força. É na força do Senhor. Às vezes nós estamos passando por situações e as coisas não acontecem. É simplesmente porque nós não estamos gastando tempo com as coisas certas. Nós estamos usando o nosso tempo aquilo que a gente já acha que sabe. Porque nós somos muito sabidos, né? A gente aprende uma coisa e já vira professor. É muito, hoje em dia, né? Está tendo muito coaches, né? Todo mundo sabe tudo. O Google está aí para falar, para ensinar. E aí você aprendeu, pronto, você sai ensinando. É muita informação. Muita informação. Mas o que nós precisamos, como igreja, é conhecimento de Deus. É conhecer a Deus. E conhecer a voz dEle. E perceber quando Ele está falando. E se aquietar diante dEle. Se aquietar. Deixa as agitações para lá. É muito fácil a gente se livrar de pecados. Porque pecados, a gente sabe, né? Os pecados capitais, né? Não mata, não rouba, não adultera. E são pecados fortes. E que nós, como igreja e consciência de Deus, a gente foge. Mas e as sutilezas? E as coisas que são pequenas, que a gente nem percebe. É nessa hora que a gente precisa ter essa intimidade com o Senhor, para que Ele nos repreenda e que a gente perceba a voz dEle. E eu hoje orava falando com o Senhor. Eu não quero ser como Adão e Eva, que ao perceber que eu pequei, eu tento fazer uma roupa para me esconder. Ou me esconder atrás de uma árvore. Ou como Elias, que é amedrontado por enfrentar os profetas de Baal, se esconder numa caverna. Eu não quero, não. Eu quero aprender com Davi, que na hora da aflição, na hora da ameaça de morte, o meu coração se leve para o Senhor. Que eu queira ouvir a voz dEle. Que eu acredite. Porque, gente, o mais sério é isso. Eu tenho que acreditar que Deus tem uma resposta para mim. Ele tem uma saída. Nós temos que crer que Deus pode. Que Ele é Senhor do tempo. E que se Ele está permitindo coisas para nós vivermos, é porque é para o nosso bem. Precisa ter fé. Precisamos crer. Então vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que nos dê esse coração, como disse Davi, como Deus disse de Davi, um homem segundo o meu coração. Há um coração que nós precisamos ser segundos. Há um padrão. Eu não sei a dificuldade de vocês, eu não sei a agitação. Mas eu sei que o Senhor sabe. Então, vai falando para o Senhor isso. Deixa o Senhor ser o verdadeiro Senhor da sua vida. Entrega o seu caminho ao Senhor.
Confia nele e ele tudo fará. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou para nós esses registros de vida de pessoas que eram iguais a nós, humanos, falhos, mas que de alguma forma aprenderam um segredo de confiar no Senhor. E eu quero te pedir isso, Deus. Assim como o Senhor se revelou a esses homens e mulheres, para deixar isso para nós, nos ajude, Senhor, a achar isso, a descobrir no Senhor, a não desistir de procurar, até encontrar este lugar, esse lugar de confiança, esse lugar onde nós conseguimos te ouvir. Ah, Espírito Santo, nós sabemos que os dias são maus. Nós sabemos disso, Senhor. O próprio Jesus orou, pedindo por nós, e disse: não os tires do mundo, mas os livre do mal. Essa é a nossa oração hoje, Deus. Não os tire do mundo, Senhor, mas dai-nos graça para vencermos a nossa natureza, vencermos, Pai, a entender o Senhor e calar a nossa alma e dar espaço para ouvir a Tua voz, Senhor. Deus, nos ensina, Espírito Santo, nos ensina, Espírito Santo, a ter um coração que te obedeça. Pai, a Tua palavra nos diz que o Senhor repartiu conosco uma porção de fé. E eu quero te pedir hoje, Deus, nos ajude, Senhor, a praticar esta fé, a crer no Senhor, a confiar que o Senhor tem cuidado das nossas casas, das nossas famílias. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Ah, Paizinho, eu quero pedir no nome de Jesus para cada um dos meus queridos que estão aqui hoje. O Senhor sabe a motivação por estarem aqui. O Senhor os convenceu para estarem aqui. Então, Senhor, vai de encontro, Jesus. Vai de encontro às suas necessidades. Vai de encontro, Senhor. Mas leva eles, Pai, a te experimentar, Senhor. A viver, oh Senhor, viver aquilo que o Senhor tem para cada um deles. Pai, eu acredito, eu creio que o Senhor nos criou com propósitos. Pai, então no nome de Jesus, nos leva, Senhor, a viver esses seus propósitos. A ter prazer nisso. A guerrear nossas guerras, mas não na nossa força, não no nosso entusiasmo, mas na Tua força, Senhor, na Tua direção. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, no nome de Jesus, Pai, clamamos a Ti, Senhor. Pai, receba nosso louvor, receba nossa adoração. Nós viemos hoje aqui, Senhor, porque sabíamos que teria mais pessoas aqui. E juntamente poderíamos Te adorar. Entregar a Ti o nosso louvor, a nossa adoração. Ah, Espírito Santo.
Espírito Santo. E temos a plena convicção da presença do Senhor no nosso meio. Podemos contar, Senhor, com os teus anjos ministradores nesta noite, que irá ministrar os nossos corações. Esta noite nós teremos revelação. Abre-se-á o nosso entendimento das tuas verdades em nós. Espírito Santo, eu oro. Eu oro para que os meus queridos irmãos tenham prazer em ler a tua palavra. Deus, leva os meus queridos, Pai, a querer te conhecer, a valorizar estar na tua presença. Como o Senhor falava comigo, Jesus, entender, Pai, o poder que nós temos nas mãos em falar com o Senhor, o privilégio que nós temos em poder falar com o nosso Deus. Espírito Santo, Deus, no nome de Jesus, muda, Senhor, essa cultura que foi passada para nós, de que a nossa oração não sai do teto, ou que precisamos ter palavras bonitas para falar com o Senhor. Deus, nos leva a entender que o Senhor é um Pai amoroso e que tem prazer de nos ouvir e quer falar conosco. Então, Espírito Santo, faça-nos ser uma igreja que tem esse relacionamento com o Senhor, Pai. Espírito Santo, levanta Jesus, levanta homens, estabelece, Senhor, homens que tenham o coração para o Senhor, que não importa a situação que esteja passando ou vivendo, as prioridades deles sejam em te buscar, Senhor. Espírito Santo, nos ensina, Senhor, a ser mulheres que tenham aprendido a edificar nossa casa, o nosso casamento, a nossa família, nas tuas verdades, Deus. Espírito Santo, Espírito Santo, no nome de Jesus. E para isso, Pai, eu oro para que o Senhor trate em nós, para que sejamos mulheres sábias, que te ouve e te obedece, Senhor. Espírito Santo, toca nos nossos jovens, Pai. Senhor, que tenha prazer em se desgastar nas tuas coisas. Que o seu tempo, que a sua vida seja em te servir. Jesus, misericórdia, Pai. Esses jovens que estão se perdendo. Meu Paizinho, livra eles, Pai. Livra, porque a tua palavra diz: aquele a quem o Senhor libertar, verdadeiramente serão livres. E nós, como igreja, oramos, Pai, para que a mente e o coração dos nossos jovens sejam libertos. Espírito Santo, Espírito Santo, traga eles para o Senhor, que eles sejam atraídos pelo Senhor. Espírito Santo, no nome de Jesus, no nome de Jesus, livra eles da paixão das mocidades, Pai, mas que a paixão deles seja no Senhor. Espírito Santo, guarda nossas crianças, Senhor, guarda, Paizinho, guarda nossas crianças, Pai, de serem corrompidas com maldades, Pai. Jesus, guarda o coraçãozinho delas, Pai. Deus, desperta os pais a perceberem a importância de inculcarem nos seus filhos
os padrões do Senhor. Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, oramos a Ti, Senhor. Porque cremos, Pai, que famílias fortes, lares restaurados, é isso que Te agrada. Temos um padrão, Jesus, de sermos famílias que Te glorifiquem, Senhor. A começar de nós, Pai, a começar da minha casa e da casa dos meus irmãos. Espírito Santo, se há em nós algo que tem nos impedido de fazer a Tua vontade, Jesus, nos revele, Senhor, para que possamos nos libertar de todas as amarras que tem nos feito estar aprisionados, para que possamos fazer a Tua vontade, em tempo e fora de tempo. Ah, Espírito Santo, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Pai, todo engano, toda mentira do maligno, que tem falado que nós não temos competência, ou não temos idade, ou passamos do tempo, eu repreendo essa ação em nome de Jesus. Porque a nossa vida, a nossa idade, o nosso conhecimento é do Senhor. É aquilo que Ele colocou em nós. Nós iremos usar para a Tua glória, Senhor. Pai, no nome de Jesus, revela para os meus irmãos, Pai, os dons e os talentos que o Senhor tem colocado na vida deles. E que eles tenham prazer de fazer isso. Espírito Santo, pessoas que estão desalentadas, perderam a graça de fazer coisas que antes faziam com tanto primor. E hoje acha que é em vão. Espírito Santo, no nome de Jesus, traz o renovo, Senhor. Traz alegria, traz o prazer de fazer. Pai, no nome de Jesus, são coisas pequenas, mas que faz tanta diferença. Senhor, traz de novo a alegria na vida dessa minha querida, Jesus. Traz alegria, Jesus. Traz alegria, Pai. Alegria por estar viva, Senhor. Traz, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, no nome de Jesus. Traz o prazer, Pai, de conviver com pessoas. Traz isso, Espírito Santo, no nome de Jesus. Oh, amado Deus. Oh, amado Deus. Oh, amado Deus. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. Ah, Senhor. Nós queremos e precisamos ser pessoas que façam a diferença. Aonde quer que nós coloquemos os nossos pés. Por isso, Espírito Santo, no nome de Jesus, nós oramos a Ti, para que sejamos revestidos pelo Teu Espírito, com ousadia do Senhor, assim como o Senhor disse para Josué, para não se covardar, mas ser ousado. Oh, Espírito Santo, eu oro para que os meus irmãos tenham essa ousadia no Senhor, para invadir as pessoas com a Tua palavra, com a Tua graça. Oh, Espírito Santo, dai a eles palavras, Senhor, para falar do Senhor. Espírito Santo, em nome de Jesus, que eles não mais se acovardem diante de lamentos e de palavras que não condiz com a Tua Bíblia. Oh, Espírito Santo, que eles sejam ousados em falar do Teu amor, naquilo que o Senhor já fez na vida deles. Ah, Espírito Santo, que eles sejam realmente testemunhas dos milagres que o Senhor já realizou na vida deles. Oh, Espírito Santo, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus.
Deus, eu abençoo meus irmãos, Pai, com a bênção no Senhor, nossas vidas profissionais. Espírito Santo, com habilidades para executar aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração, irmão. Meu irmão, o Senhor tem dado para você, em sonhos, coisas que você pode fazer. E você sonha e não se vê fazendo isso. Mas é o Senhor que está falando com você. Ele está colocando em você essa habilidade. Então, faça. Coloque o pé no mar, que ele se abre. Mas coloque o pé. Creia que o Senhor está te dando essa habilidade para fazer isso. Espírito Santo, obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Pai, eu quero orar pelos profissionais, Pai, liberais. Espírito Santo, o Senhor colocou no coração desses meus queridos. E quando Ele colocou esse no seu coração, queimava no teu coração isso. Você não conseguia nem dormir, pensando no que Deus ia fazer através desse empreendimento que Deus estava colocando no seu coração. E hoje, você está como adormecido. Senhor Deus, aquece o coração desse meu querido Deus. Aquece o coração dele, Pai. Espírito Santo, no nome de Jesus, o Senhor quer usar a tua vida para abençoar outras vidas. Pai, no nome de Jesus, eu repreendo toda ação do maligno sobre a mente desse meu querido, Pai. Pai, no nome de Jesus, Satanás, você não vai mais cochichar no ouvido dele, falando que ele é incapaz, que ele não consegue, que isso foi do coração dele, não foi o Senhor que colocou. Eu te repreendo em nome de Jesus, em nome de Jesus, e a bênção do Senhor, que nos enriquece e não traz dores, se sobre a sua vida, meu querido, no nome de Jesus, é palavra do Senhor para você. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Pai, eu te agradeço. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. 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 Amém, irmã. Ai, Jesus, olha lá, né? Boa noite, irmãos. Vamos nos levantar? Nós vamos começar o tempo de louvor, mas antes eu queria repartir com vocês um versículo que eu estava lendo ontem à noite, e Deus falou muito no meu coração hoje isso. Ele é Paulo. Paulo está instruindo os Gálatas. E ele fala sobre os frutos da carne. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, excessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Vou pular para o 22. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade,
mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigam a direção do Espírito em todas as áreas das nossas vidas. O que o Espírito Santo me falava é que esses frutos da carne, alguns desses frutos da carne que ainda nos amarram, que a gente ainda pratica, eles estão prendendo na sua mente da autoridade que você tem em Cristo Jesus. Porque não é por força, não é por poder, mas é pelo Espírito de Deus. Não é pelo que nós fazemos, não é pela lei, não é por não pecar, mas é pelo sangue de Cristo derramado no Calvário. Não é pelo que a gente faz, não é por muitas orações, mas porque Ele tem misericórdia. Então, antes da gente começar a cantar, vamos orar para que a sua mente seja a mente de Cristo, que a libertação, para que você seja revestido da autoridade do Espírito Santo, para, como diz a Bíblia, você pisar em serpentes, escorpiões e toda a obra do mal. Você vai ser cheio do Espírito. Os frutos do Espírito já estão na sua vida. Eles vão crescer mais do que os frutos da carne. Eles vão sufocar os frutos da carne. À medida que você falar para a sua mente que você é liberto pela mente de Cristo, não pelo que você faz, não é em você, mas é pelo Cristo. É porque você escolheu. A partir do momento que você escolheu acreditar que Ele morreu naquela cruz por você, o Espírito Santo habita em você. E você vai dar força para Ele. Ele tem poder para operar na sua vida. Ele tem poder para te libertar. Ele tem poder para curar. Ele tem poder para fazer essas obras da carne diminuir. É por Ele. É pela força dEle. É pelo poder do nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós te damos autoridades. Ore você também. Nós te damos autoridade, Pai. Haja na minha vida, Senhor. Haja na minha vida, Pai. Senhor, vasculhe as áreas do meu coração, vasculhe as áreas da minha alma, Senhor. Vem, Senhor, com a sua presença, Pai. Eu não quero, Senhor, mais ser escrava desses desejos, ser escrava, Senhor. Mas, Senhor, eu quero ser cheia do fruto do Espírito de Jesus, ser fruto do Espírito Santo. Eu quero, Senhor, que os frutos do Espírito transbordem na minha vida, Senhor. Pai, me ensina, Deus. Me ensina, Senhor. Me ensina. Me ensina, Senhor. Nós nos colocamos aos seus pés, Jesus. Nós nos colocamos aos seus pés, Senhor. Estamos aqui, Senhor. Precisamos do seu agir. Nós precisamos, Senhor. Abre, Senhor, nossos ouvidos. Abre os nossos ouvidos. Nós queremos te ouvir, Senhor. Abre os nossos ouvidos, Espírito Santo. Nós repreendemos toda ação do inimigo, tentando, Senhor, se levantar contra a sua voz. A voz do Senhor que é suave. A voz do Senhor que acalma muitas águas. Acalma muitas águas que tem. A tempestade que está dentro de mim, acalma, Senhor. Acalma a tempestade que está dentro de mim. Vem, Espírito Santo de Deus. Nos enche, Senhor. Nos enche, nos enche, nos enche, Senhor. 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 Queremos ser cheios do Senhor. Nós queremos ser cheios do Senhor. Nos enche, Senhor. Queremos transbordar do Senhor, Pai. Queremos nos diminuir, Senhor. Diminui o nosso ego, Senhor. Diminui, Senhor, as nossas certezas. Diminui, Senhor, a nossa autossuficiência, Senhor. Nós queremos ser dependentes do Senhor. Como
uma criança, como um bebê no colo de uma mãe, de um pai. Queremos ser o filho, uma criança no colo do Pai. Nos carrega, Senhor. Aqui, Senhor, quem precisa ser carregado, carrega no colo. Pega nas nossas mãos, Senhor. Nos leva para a direção certa. Nós confiamos no Senhor. O Senhor é tudo, Pai. O Senhor é o meu tudo, Senhor. Nós não queremos confiar nem em carros, nem em cavalos, Senhor. Nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no Senhor. Faz a sua obra, Pai, nas nossas vidas, Pai. Faz a sua obra através de nós, Senhor. Faz a sua obra, Senhor, a começar de nós, Pai. Faz a sua obra começar de nós, Senhor. Ore candarabashire, ore candarabas. Ore candarabashire. Faz a sua obra, Senhor, a começar de nós. Ore candarabashire. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar.
lágrimas de gratidão. Comece a agradecer ao Senhor pelo que Ele tem feito na sua vida. Comece a profetizar se vendo de uma maneira diferente. Comece a agradecer o nome do Senhor pelo que Ele já fez na sua história. Pede para o Espírito Santo te lembrar. Pede para Ele te lembrar as coisas que Ele já fez. Pede para Ele te fazer ver onde você tem que ir, para onde você tem que caminhar. Pede para Ele aumentar a sua fé. Pede para Ele aumentar a sua dependência. Pede para Ele falar com você a cada manhã. Pede para Ele te acordar no meio da noite. Porque você precisa mais dele. Você precisa se encher mais. Você precisa se encher mais. Pede para Ele. Pede para Ele que Ele está te ouvindo. Ele te ouve. Pede para Ele que você quer se derramar mais. Pede para Ele quebrantar seu coração. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor é lindo, Pai. Obrigada, Pai, pelo seu amor, pelo seu cuidado. Obrigada porque o Senhor nos vê, Pai. Obrigada porque o Senhor nos vê. Obrigada porque o Senhor sempre manda o socorro. O Senhor sempre manda a palavra. O Senhor sempre nos dá direção. O Senhor sempre nos dá, Senhor, a sua presença. O Senhor sempre nos dá o seu toque. O Senhor não nos deixa só. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor nos ensina seu amor. Obrigada porque o Senhor nos livra do egoísmo. Obrigada porque o Senhor nos liberta da escravidão da mente. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Oh, Pai. Nós podemos te louvar, Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo, tão santo.
Eu queria ler outra passagem com vocês. E essa está em Mateus 6. Agora que a gente já se lembrou que toda honra e glória é Deus. Em Mateus 6, eles estão falando assim, sobre os lírios do campo, que se Deus veste eles melhores do que vestiu a Salomão, quanto mais a nós. Mateus 6, 28. Porque vocês se preocupam com as roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se o Deus veste assim as ervas do campo que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Pois os pagãos que buscam essas coisas, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Sem levantar a mão, quem tem aí um motivo, um pedido de oração? Deus, eu preciso de um emprego. Eu preciso restaurar o meu casamento. Eu preciso da paz do Senhor. Eu estou sendo perseguido no meu trabalho. Deus, eu preciso que alguém me pague que está me devendo. Deus, eu preciso vender um imóvel. Eu preciso comprar um imóvel. Eu preciso de uma cura. Eu preciso da libertação. Eu preciso ser desamarrado desse pecado que eu vivo caindo nessa mesma coisa. Quantos eu preciso a gente tem para lançar a Deus? Mas debaixo da palavra, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Debaixo da sua palavra, eu não vou precisar de mais nada. Eu preciso só buscar o reino de Deus. Eu preciso trazer o reino de Deus para a terra. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Vamos orar assim agora? Espírito Santo de Deus, me enche da sua presença, Pai. Me visita com a sua presença, me enche de novo. Eu tenho o Senhor dentro de mim. Eu já fui batizada no Espírito, mas eu preciso ser cheia do Espírito Santo. Eu preciso ser cheia de Ti, Senhor. Me enche da sua presença, Pai. Me enche da sua presença, porque eu quero ser a luz do Senhor. Eu quero ser a palavra do Senhor. Eu quero ser a igreja do Senhor na terra. Eu quero, Senhor, chegar e as trevas se dissiparem. Eu quero, Senhor, que o Espírito Santo do Senhor, através da minha vida, traga libertação aos cativos, traga libertação aos oprimidos do diabo, quebre as cadeias de prostituição, de vícios, de depressão. Espírito Santo, enche a vida dos nossos irmãos, enche a minha vida, enche a vida dos meus irmãos, Pai. Aonde eles chegarem, Senhor, que chegue o reino de Deus, que chegue a justiça do Senhor, que chegue a libertação do Senhor, que chegue a graça do Senhor, que chegue a bandeira do Senhor. Nós somos território do Senhor, nós somos nação santa, raça eleita, sacerdócio real, para trazer o reino de Deus à terra, para trazer as cores de Deus ao mundo, para trazer a justiça do Senhor, o amor, a graça, a libertação. Senhor, nós queremos te entregar, Pai, as nossas orações. Nós não queremos te pedir mais nada, Senhor, nada para nós, Pai, mas nós queremos ser o Senhor aqui na terra. Senhor, nos faça experimentar a sensação do Espírito Santo fluindo através das nossas vidas, como a sua palavra diz. Nós queremos ter sede de buscar o reino de Deus e a sua justiça, e não nos preocupar com as demais coisas. Nós queremos correr, para que as suas bênçãos corram ao nosso alcance, Pai. Porque nós vamos estar correndo, levando a bandeira do Senhor. Aonde nós passarmos, Senhor, a luz do Senhor vai chegar. Aonde nós passarmos, Senhor, é o nome de Jesus que vai derrubar cadeias, que vai abrir um clarão,
que vai trazer libertação, que vai restaurar famílias, que vai fazer com que a pessoa descubra um novo jeito de viver, um jeito de viver Cristo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, nos desperta, Pai. Desperta a sua igreja. Nos desperta, Senhor, para que as nossas orações mudem, para que o nosso anseio mude, para que a gente tenha desejo de nos ajoelhar diante do Senhor e buscar o reino de Deus. Pedir que o Senhor nos encha da sua presença, para que a gente sonhe os seus sonhos, Pai. Vem, Espírito Santo, derrama a palavra, derrama a graça, derrama novos dons, Senhor. Derrama novos dons. Continuem orando, irmãos. O Espírito Santo está aqui. Assim como diz a palavra, onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali eu estou. Peça ao Senhor que Ele derrame novos dons sobre a sua vida. Peça que Ele derrame novos dons sobre a sua família. Peça que Ele visite a sua casa. Que a sua casa seja um lugar de oração, um território de batalha, um terreno santo, aonde a luz da sua casa ela vai alcançar os seus vizinhos. Quem pisar ali e estiver cheia da ação do inimigo vai ser liberta. E não vai ter engano, não vai ter medo, não vai ter nada que vai se prevalecer. As portas do inferno vão tremer, porque o Senhor é contigo. O Senhor é pelo nome de Jesus, é pelo nome de Jesus. Ele vai fazer da sua casa um ponto estratégico para alcançar, para fazer os pontos brilhando à luz de Jesus. Onde esse clarão precisa se levantar na nossa cidade, esse clarão precisa se levantar. Em nome de Jesus, Senhor. A sua palavra diz: a quem eu enviarei? A quem eu enviarei? Oh, Senhor, envia-nos, Pai. A quem enviarei? Envia-nos, Senhor. Nos envia, Senhor. Tira as escamas dos nossos olhos, Senhor. Assim como o Senhor encontrou Saulo no caminho, e o Senhor mudou o seu nome, e o Senhor mudou a sua visão. Encontre conosco assim, Pai. Nos derruba, Senhor, do nosso cavalo. Nos segue, Pai, para que a gente consiga enxergar o que o Senhor vê. E limpa as escamas dos nossos olhos, Senhor. As escamas do egoísmo, Senhor. Do eu sempre ser o nosso eu em primeiro lugar. Que o Senhor seja o centro, Pai, das nossas vidas. O Senhor seja o centro da nossa vontade. O Senhor seja o centro da nossa busca. O Senhor seja o centro da nossa casa. O Senhor seja o centro do nosso trabalho. Que seja o Senhor, Pai, o reino de Deus seja o centro. Aonde nós estivermos, Pai, na vida dos nossos filhos, na escola dos nossos filhos, através deles, Senhor. Vai o Senhor, vai o exército do Senhor através da vida deles. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado está, para
anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, ó Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, ó Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, ó Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, ó Santo Deus, 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 Santo Deus,
Começa a falar com o Senhor. Sim, quero sentir
suas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar. Poder te contemplar. Sim, quero sentir suas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar. Poder te contemplar, poder te contemplar e poder te contemplar. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. E quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. E quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Só quero ver você. 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 O que é que os anjos veem e os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem e os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem e os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem e os fazem cantar santo?
daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Glória a Deus, Santo, Santo, Pai. Oh, Senhor, queremos estar intercedendo por tantas vidas que estão passando dificuldade nesse tempo, Pai. Cuida do Alexandre, Senhor, que passará por cirurgia amanhã, sei com ele, com os profissionais, Pai. Deus, no nome de Jesus, Senhor, que corra tudo bem nessa cirurgia, Pai. Deus, cuida da Roberta, Pai.